A gente vai falar sobre os fluxos de acesso e depois sobre a estrutura do sistema de saúde, tá? Os fluxos de acesso, nós vamos mencionar os caminhos e as distâncias percorridos pelos usuários, constituindo os fluxos assistenciais mediante a apuração de residência e ocorrência de eventos, principalmente as dificuldades de acesso. Também nós vamos mencionar aqui as condições de transporte nas áreas urbana, rural, vicinais, reservas indígenas e outras barreiras geográficas. Essa parte aqui dos fluxos de acesso ela é muito importante quando a gente chega na parte de regulação, quando a gente vai falar de regulação. Porque quando a gente fala de regulação, a gente vai ver as dificuldades que a gente tem de regular, né, o usuário dentro da linha da referência e contra-referência, justamente por causa das distâncias que são percorridas. Então, aqui nessa parte dos fluxos de acesso, é importante a gente descrever as condições reais de deslocamento do usuário para conseguir ter acesso, né, ao atendimento de saúde, ok? Bom, antes da gente começar a parte de estrutura do sistema de saúde, né, que vai falar justamente como é que está a estrutura da atenção primária, né, enfim, todas as partes do funcionamento dos serviços de saúde daquele município, a gente tem que falar antes da parte administrativa dele, para fazer com que a pessoa que está lendo o plano de saúde entenda, né, como funciona de um modo geral essa parte administrativa e como funciona a parte dos serviços, né, a infraestrutura e os serviços de saúde, ok? Então, nessa parte da organização administrativa, você pode colocar dentro da estrutura do sistema mais uma fase prévia, né, com uma informação prévia, tá? Aqui eu vou descrever as principais áreas que ajudam o gestor a tomar decisões estratégicas em saúde. Então, eu vou explicar aqui, né, falar da administração geral, como é que está tudo organizado. Eu tenho a Secretaria de Saúde, eu tenho um Fundo Municipal de Saúde, eu tenho um Conselho de Saúde, eu tenho a ouvidoria e a auditoria, né, que você pode colocar nesse capítulo ou pode colocar num outro capítulo que a gente vai falar na parte de gestão, tá? Você pode colocar essa parte de ouvidoria e auditoria na parte de gestão, tá? Eu tenho a prefeitura, que interfere de alguma forma, né, nas atividades da secretaria. Eu tenho um controle externo, que também interfere na secretaria. E eu tenho a participação do secretário, do gestor, na CIB, onde pactua, na CIB, né, onde pactua. Então, aqui é só para a pessoa ter uma ideia geral como funciona a organização administrativa da saúde naquele município, ok? Depois, você vai falar da estrutura do sistema de saúde, que é a parte de saúde mesmo, né? Então, o plano de saúde deve descrever a estrutura do sistema municipal de saúde. Como é que o sistema de saúde naquele município está estruturado? Pois influencia diretamente a capacidade de resposta às necessidades de saúde da população. Então, dependendo da minha estrutura, eu vou ter melhores condições ou não de atender às necessidades daquela população, tá? Vai descrever, né, a capacidade instalada pública, própria e privada também, né, complementar, relacionando os estabelecimentos de serviços, os estabelecimentos de saúde, os serviços, equipamentos e profissionais. Descrever a oferta e a cobertura das ações e serviços de saúde mediante o uso de indicadores construídos a partir de parâmetros, né, reconhecidos e da produção das ações e dos serviços de saúde prestados. Aqui fica muito turvo da gente entender, mas a gente vai detalhar isso daqui melhor lá na frente. Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, temos um exemplo aqui que Boa Vista adotou, que foi com o uso de geotecnologia. Então, perceba que aqui, aqui nos mostra a distribuição das unidades básicas de saúde em Boa Vista,
né, através dessa tecnologia aqui, o uso da geotecnologia, mostrando quantas UBSs eu tenho e como elas estão distribuídas no meu território, tá? Aqui vai dar o link justamente para essa, é tipo um artigo, né, uma reportagem, um artigo detalhando esse uso aqui. E se você o município disponibilizar de alguma ferramenta que possa mostrar essa estrutura do seu sistema de saúde, melhor ainda. Então, a gente vai falar aqui primeiro sobre a estrutura do sistema de saúde dentro da atenção primária. O que eu tenho que descrever dentro da atenção primária? Eu vou descrever as unidades básicas de saúde, né? E a estratégia de saúde da família. Então, eu vou falar da estratégia de saúde da família, vou falar das unidades, quais são as minhas unidades básicas de saúde. Eu vou falar aqui o número de equipes APS que eu tenho. Aqui eu coloquei todos os tipos de equipe, né? E qual é o teto máximo que eu tenho de equipes que eu posso ter, né? Número de ACS e TACs por equipe e teto de ACS. Quantos ACS e TACs eu tenho por equipe, tá? Equipes completas, né? Que eu tenho, equipes inválidas, né? E com suspensão de recursos. Equipes que eu tenho que são inválidas, equipes que estão com algum tipo de suspensão de recursos, equipes que estejam lógico que a suspensão de recurso não significa dizer que a equipe esteja irregular, tá? No caso aqui é quando eu tiver uma equipe de fato inválida ou irregular, literalmente. Equipes credenciadas, equipes homologadas, cobertura de atenção primária e também de saúde bucal, principais serviços de saúde prestados pelas equipes de atenção primária aos usuários. Então, quais são os serviços que ela presta aos usuários, o que ela atende, o que ela faz. Fluxos de atendimento nas UBS. Aqui eu vou falar de horários, distribuição das agendas de consultas, demanda espontânea e programada, tá? Eu vou falar mais ou menos o funcionamento, como é que funciona as minhas UBS. Aqui nós temos algumas informações que a gente pode extrair, por exemplo, cobertura de APS. Cobertura de APS eu tenho aqui no painel Conasems, tá? O Ministério agora ele modificou a forma de cálculo de cobertura de APS. Aí ele ainda não está dando esse cálculo no novo painel lá do e-gestor, né? E o de cobertura de saúde bucal também sofreu uma alteração, teve uma alteração agora, nesse ano, mas já está mostrando o percentual, tá? Então, eu tenho cobertura bucal lá no e-gestor, já mostrando por município, tá? Aqui, em relação à atenção especializada, eu vou falar dos ambulatórios e do centro de especialidades. Eu vou dizer se o município conta com CE, CEL, CAPS, tá? O CE é de Centro Especializado acho que é de recuperação, né? O CEL é especializado de dos dentes, ortodontia. Não, né? Ortodontia, odonto, né? O CAPS é de saúde mental. Aqui eu vou ter o apoio diagnóstico. Aqui eu vou falar o que eu tenho de serviços de coleta, de exames, imagens e diagnóstico. O que o município oferta em relação a isso, tanto na rede pública quanto na rede privada. Contratação ou convênio com laboratórios municipais, estaduais, privados. Às vezes o município ele não faz, mas ele tem contratos ou convênios, né? Seja com estabelecimentos públicos ou privados. Então, aqui você vai especificar, né? Contratação, convênio com clínicas especializadas também. Aqui é laboratório, né? Aqui clínicas, serviços de saúde, quais são os principais que eu tenho? De laboratório de prótese dentária, saúde especializada em saúde bucal, unidade de acolhimento, residência terapêutica, enfim, aqui eu vou especificar o que o município possui. Ele pode possuir uma SER, né, CEL, ele pode ter CAPS, então tudo que tiver de atenção especializada, eu vou estar falando desses serviços de saúde ligados à atenção especializada, tá? As carretas com atendimento especializado, caso esse município ele receba carretas que ofertam atendimento especializado, ou seja, acesso a
exames, consultas de atenção especializada, como, por exemplo, as carretas do programa, agora tem especialistas, ou de... Aqui a gente já tem a carreta do Hospital do Amor, né, que também oferta atendimento ambulatorial especializado e de exames, né, tá bom? Então, nesses casos aqui, você pode mencionar, tá? Oferta e demanda de serviços e resolubilidade, tá bom? Aqui eu tenho que saber mais ou menos as demandas que eu tenho e a oferta que eu disponibilizo aqui para o meu município. Antes de falar da RAS, da Rede de Atenção à Saúde, ok? Então, aqui eu tenho uma outra parte, eu vou falar da estrutura da urgência-emergência, eu vou falar principalmente de quem? Do SAMU, né? Então, quantitativo da base, quantas bases eu tenho, quantas frotas de veículos eu possuo, quais são os tipos de ambulância que eu possuo, né? Se é branca, vermelha, enfim. Quantas equipes eu tenho do SAMU. Eu posso falar aqui também dos pronto-socorros e UPAs, né, que eu tiver. Isso dentro do hospital ou fora do hospital. Sala de estabilização, essa sala de estabilização, onde é que elas estão localizadas? Está dentro de uma UPA, está dentro de um hospital, está dentro de uma unidade básica de saúde. Geralmente, essa estabilização é na UPA ou UBS, né? Histórico de atendimento por ocorrência e residência do usuário. Aqui eu vou puxar também informações ligadas a registro no CIA, tá? Então, esse histórico de atendimentos, como é que vem sendo, se está suprindo ou não a demanda. Organização e demais aspectos ligados à organização, funcionamento e mecanismos de regulação, tá? Porque a gente tem que lembrar que urgência e emergência também faz parte da regulação. Aqui a gente explica uma parte da regulação, tá? A gente tem também aqui a estrutura. Se o município tiver atenção hospitalar, você coloca, né? Aqui você vai mencionar os hospitais municipais e unidades de pronto atendimento, organização, funcionamento, porte, números de leitos, disponibilidade de equipamentos, quais são os equipamentos que eu tenho, né? Serviços de referência e contra-referência. Aqui eu vou falar também, novamente, do apoio diagnóstico, o que ele oferta em termos de exame diagnóstico, tá? Laboratórios e clínicas municipais, estaduais ou contratados credenciados. Então, às vezes, a gente tem laboratórios dentro do próprio hospital. Então, ele também... Quais são os tipos de oferta de exames laboratoriais ele tem, né? E, mais uma vez, falando a relação entre oferta e demanda, se está suprindo ou não. A gente vai falar da assistência farmacêutica, da estrutura dela. Vai falar sobre aquisição, guarda de medicamentos e insumos. A gente vai falar da relação entre a CAF e as farmácias, né? A CAF é o Centro de Assistência Farmacêutica, né? Que é o que funciona, é um grande depósito lá que funciona para a guarda dos medicamentos, né? A gente tem os fluxos e os locais de dispensação, da relação da farmácia com os UBS, tá? Lista das farmácias privadas também participantes do programa Farmácia Popular. Mencionar se o município faz parte de algum programa de melhoria de qualidade, Qualifar, né? Então, e outros programas de melhoria da qualidade farmacêutica. Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, o REMUM. Aqui você vai mencionar sobre o REMUM, quais são esses medicamentos, mais. Acesso e fluxo para medicamentos especializados em insumos estratégicos. Então, se eu precisar de um medicamento especializado, como é que eu faço para adquirir ele? E em que momentos eu aplico? Medicamentos e insumos distribuídos gratuitamente pelo Estado. Às vezes ocorre que o Estado, uma parte da medicação, como a assistência farmacêutica ela é tripartite, então a gente tem recursos que vêm da federal, aliás, medicamentos, insumos, por exemplo, vacinas, vem da federal, né? Eu tenho um da estadual, às vezes o estado ele compra uma parte de medicamentos, que é difícil o município ter acesso, e compra e distribui, tá? E tem aqueles tem aqueles medicamentos, como o REMUM, que é custeado pelo próprio município, tá? Então, a gente tem que... então, quais são os que são distribuídos pelo estado, quais são os que são distribuídos pelo ente federal, via Estado, né? Às vezes também tem essa situação, tá? E quais são aqueles que ele de fato compra?
E aqui eu vou falar sobre o sistema manual ou virtual de controle de estoques de medicamentos e insumos. Então, se eu faço uso do SUS, assistência farmacêutica, ou se eu faço todo um controle manual via planilha, aqui eu vou falar como é que eu faço o controle desses medicamentos, tá? A dispensação, a gente sabe que é feita por PEC, tá? Mas aqui também eu posso mencionar sobre a dispensação. A gente vai falar aqui sobre vigilância e saúde, como é que ela está estruturada no município. A gente vai falar sobre a vigilância epidemiológica, como é que ela faz o processo de monitoramento das doenças surtos. Vigilância sanitária, que é responsável pela fiscalização de estabelecimentos e controle de risco à saúde. Vigilância ambiental, que é responsável pelo controle de vetores e impactos ambientais na saúde. Descrever, aqui dentro da vigilância ambiental, a gente tem a vigilância da qualidade da água para consumo, vigilância em saúde ambiental relacionada a acidentes com produtos perigosos, vigilância ambiental relacionada a substâncias químicas e por aí vai. Ainda dentro de ambiente de saúde, eu posso falar também sobre o saneamento e poluição ambiental, tá? Com o contexto socioeconômico ambiental regional, saneamento e saúde ambiental, vigilância e saúde da população exposta ao polo contaminado. Por exemplo, se eu tenho uma parte, por exemplo, aqui em Roraima a gente tem região de garimpo. Então, essa população que vive nas proximidades de garimpo ou populações ribeirinhas, elas podem ser uma população que é exposta à água e solo contaminado, né? Vigilância da qualidade de água para o consumo humano, resíduos, vigilância em saúde ambiental relacionada à qualidade do ar. A gente tem problema, por exemplo, aqui em Roraima, sério, ligado à fumaça, né? Já tivemos problemas e agora a gente está em fase de implantação do vigiar nos municípios, né? Vigilância em saúde ambiental de riscos decorrentes de desastres naturais. Às vezes a gente tem questões de desastres naturais, mas a gente também tem questões ligadas a épocas do ano. Então, aqui a gente tem, por exemplo, como é que funciona quando os municípios estão isolados, por causa da chuva, ou tem um problema em relação à seca, como é que fica, né? Então, aqui você pode falar do trabalho da vigilância relacionado a isso. Vigilância em saúde do trabalhador, que vai monitorar os acidentes de trabalho e também ele vai levantar, né, indicadores ligados à própria saúde do trabalhador. Os tipos de doenças, né, que afetam mais os trabalhadores e tudo mais. Bom, no próximo vídeo a gente vai dar continuidade falando sobre as redes de atenção à saúde e sobre regulação, tá? Regulação não está, ela tem muito a ver com redes de atenção à saúde, então eu resolvi juntar dentro desse grupo aqui para falar sobre os dois, já que estão interrelacionados, e como é importante a gente descrever essa parte, principalmente da regulação, nesse capítulo dentro da ASAS do plano de saúde, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, encaminhar e-mail para o CEIMP e até a próxima.